Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais uma série de vídeos. Hoje nós estamos aqui com Rafael Venâncio, que veio lá de Uberlândia. Obrigado, Rafael, pela sua disponibilidade, pela sua coragem de vir aqui gravar esse vídeo, dar a cara, porque estamos precisando de mais pessoas que façam isso. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. O Rafael vai falar da experiência dele na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, como obreiro, como pastor, e também no PRB, como ele apresentou uma denúncia ao Ministério Público Federal de Uberlândia em relação a um vereador pastor lá em Uberlândia, tá? Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo. Nós vamos conversar aqui então com o Rafael. Rafael, você chegou na igreja muito novo, né? Eu cheguei na igreja, era bastante novo. Na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, com quantos anos? Eu fui a primeira vez com 11 anos de idade. 11 anos. E aos 13 anos fui morar na igreja. Com 13 anos você foi morar na igreja? 13 anos fui morar na igreja. Como assim você foi morar na igreja? É porque quando eu cheguei na igreja, né, eu fui, né, convidado por uma moça que eu conheci. Comecei a participar do grupo de jovens, os pastores começaram a conversar comigo, disseram que eu tinha condições de ser pastor, mas que para isso eu tinha que morar na igreja para participar do IBURD. Eu teria que entrar aí num curso de preparação para ser pastor. Eu gostei muito da ideia, né? Achei bastante interessante pelo que eles me falaram. Aí eu saí de casa e fui morar na igreja. Bom, para quem não sabe, IBURD quer dizer Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus. Então, o IBURD, as pessoas pensam que o jovem vai chegar lá e vai estar no alojamento, recebendo ensino, estudando a Bíblia, sendo preparado para ser pastor. Mas o que foi ser IBURD para você? Isso para mim não foi uma experiência muito boa, né? Logo nos primeiros dias que eu estava morando na igreja, eu passei por algumas coisas que hoje eu vejo que realmente foram bastante traumáticas. Uma dessas situações é que o pastor um dia ficou pelado, era o pastor Charles, né? Ele era bastante gordo, né? Ele tirou a cueca, ficou sem roupa nenhuma e pegou a cueca e falou para mim, vai lavar minha cueca. Mandou eu lavar, tive que ir lá lavar. E isso era todos os dias ele tirava a roupa íntima e mandava eu lavar. Isso era uma das situações. Minha mãe, inclusive, minha família nunca soube disso. Outra coisa que acontecia era que o pastor tinha mania, por exemplo, de ir para o banheiro, né, fazer suas necessidades fisiológicas, e eu tinha que ser obrigado a ficar lá com ele dentro do banheiro e ele dizendo que estava me provando, né? Isso para mim foi terrível. Além de ter apanhado, viu, bispo? O pastor auxiliar tinha mania de ficar brincando de lutinha, várias vezes eu fui agredido. Uma vez, inclusive, ele até me jogou uma faca porque eu cochilei durante o dia no salão. Ele mandava eu olhar o salão para ele dormir. Então, para ele dormir, eu tinha que ficar olhando o salão. Aí, como eu não dormia de noite, a gente tinha mania de ir por monte, né? A gente tinha mania de ficar quebrando aí imagens. Então, era uma coisa que nós, destruindo aí os trabalhos de feitiçaria, jogando sal no centro espírita, tudo isso a gente fazia porque era amando da igreja. Aí a gente chegava muito tarde na igreja e no outro dia ele mandava eu ficar no salão para ele dormir. Aí às vezes eu não conseguia, né? Quando eu ficava lá acordado, dormindo, ele vinha me agredir, uma vez jogou até uma faca no meio, quase que me machucou aquele dia. Então, IBURD, Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus, era só
no nome, porque chegando lá não tinha nada de ensino da Bíblia, de preparação, nada disso. Não, isso na verdade não, viu? Pelo menos na minha época, a gente tinha passar por situações bem desagradáveis. Inclusive naquela época, né, você deve lembrar, isso já era pastor auxiliar, que teve aquela questão de mandar alimentos lá para o Nordeste. Eles nos mandaram para um depósito lá na Caetés. Nós ficamos 15 dias dentro daquele depósito, a gente não tomava banho, a gente não comia nada, só comia nesse miojo. E a gente passou por situação bastante desagradável. Eu lembro muito bem que a gente ficou ali dias após dias, inclusive teve alguns que até passaram mal. A gente passava, era por isso, nosso negócio era trabalhar e fazer as coisas para a igreja, mas nós não éramos, não tinha aquela preocupação de ensinar a Bíblia, de orientar como ajudar as pessoas, como salvar as pessoas, na verdade não era isso. Bom, muitas pessoas pensam isso, que o jovem, né, vai aprender a Bíblia, que vai ter ali um almoço, um jantar, lanche, que vai realmente estar num instituto bíblico. Mas, na verdade, eles são usados, os jovens, para, pelo menos, colar envelope, tirar espinho de rosa, encher vidrinho de óleo, por exemplo, varrer a igreja, tomar conta da igreja, limpar a igreja, por exemplo, no sentido assim de fazer reformas às vezes, pintar a igreja, trabalhar na política. Eles são usados para isso. E eu tenho chamado a atenção do Ministério Público do Trabalho, não sei, o Ministério Público da Infância e Juventude, para a situação desses jovens na instituição. E isso, o senhor Edir Macedo, bispo Edir Macedo, tem conhecimento disso. E sabe disso. E aprova isso, orienta isso. Então, com 13 anos, você já estava morando na igreja. Exato. E aí, você se torna pastor com quantos anos? A minha primeira experiência como pastor auxiliar foi aos 16 anos. O pastor me chamou, o pastor Reinaldo, falou: você vai lá para a catedral, você vai ser para uma entrevista, e eu vou dizer uma coisa para os senhores. Hoje eu consigo ver dessa forma. Para mim também foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Porque eu lembro que eu cheguei no dia da entrevista 10 horas da manhã, e a minha entrevista foi acontecer 8 horas da noite. Eu fiquei de 10 horas da manhã às 8 horas da noite em pé numa fila, esperando para ser entrevistado. Depois que eu passei por essa entrevista, né, o bispo me fez algumas perguntas, perguntou se eu já tinha sido homossexual, perguntou se eu trabalhava, perguntou como era minha família, né. Ele fez essas perguntas, aprovou, assinei a documentação e me disse que na quarta-feira eu deveria estar na igreja. E foi o que eu fiz. Aí me mandaram para um alojamento, né, lá na Tibírias. Esse alojamento nós éramos de 35 jovens. E lá nesse alojamento nós comíamos só sopa. Todo dia era sopa, né? A gente tinha um ferro só de passar roupa. E dormíamos às vezes de 2 ou 3 jovens no mesmo colchão. Então essa era a nossa vida. Bom, então isso, você pai, você mãe, você que tem um filho querendo se tornar pastor dessa instituição, o seu filho ele vai abandonar os estudos, porque o pastor, embora os advogados da instituição dizem que o pastor tem direito a férias, que o pastor pode ter a opção de trabalhar em outro lugar, isso não existe. Você como pastor, você podia estudar? Não, de forma alguma. Você podia ter, por exemplo, um outro trabalho? Não, senhor.
Não tem isso, não existe isso na instituição. E o Bispo Macedo sabe disso. Ele sabe disso. Como é que foi assim a sua primeira igreja que você tomou conta? A primeira igreja que eu tomei conta, Bispo, foi lá em Uberaba, né? Na época eu tinha uma expectativa, né, de tomar conta de igreja. Esse é o sonho de todo pastor auxiliar. E quando eu assumi a primeira igreja, eu, graças a Deus por o trabalho que eu fazia, né, que era evangelizar, a minha igreja até que enchia, né? Mas infelizmente eu ouvia muito regional falar comigo: olha, rapaz, você não está crescendo lá, sua igreja não está arrebentando. Pastor Oliveira, na época, ele falava que a minha igreja não crescia, que a minha igreja não arrebentava. E eu não entendia aquilo. Tanto é que mesmo a igreja cheia, eu perdi a igreja. Quer dizer, você não entendia esse linguajar, tem que arrebentar. Exato. Eu não entendi. A primeira igreja, eu era auxiliar, ainda não entendi o que ele queria dizer. Aí você perdeu a igreja porque a igreja é cheia. Hoje você entende que ela estava cheia, mas ela não estava dando o resultado financeiro que se exigia. Exato. Inclusive eu conversando com alguns pastores, né, quando eu perdi a igreja, eu fui entender isso. Falei: mas vem cá, eu não estou entendendo por que eu perdi a igreja. Ele me falou: rapaz, sua igreja, ela não está dando oferta, ela não está se sustentando, ela não tem como pagar aluguel, não tem como pagar sua ajuda de custo, sua igreja não está dando dinheiro. Então, é assim que eles fazem. Quando o pastor não cresce, eles tiram o pastor e colocam outro no lugar. Então, arrebentar, você que gosta de usar esse linguajar, arrebentar a instituição, né? O Bispo Macedo, quando fala arrebentar, ele está falando de dinheiro. Ele está falando de dinheiro. Então, quem arrebenta é quem cresce financeiramente, quem tira mais dinheiro, quem arranca mais dinheiro do povo nas campanhas, na fogueira santa. É assim. Você casou dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus? Não, Bispo, eu fiquei aí tentando durante quase 7 anos que a igreja liberasse meu casamento. E inclusive eu estava com um problema sério, porque eu já estava com meus 23 anos. Eu queria casar, né? Inclusive alguns pastores casados ficavam me provocando. A igreja nunca liberou meu casamento. E você saiu de pastor? Sim, eu fui tirado. Na verdade, eu fui tirado de pastor. Por qual motivo que você saiu? Olha, para ser sincero sobre isso, até hoje eu não sei exatamente o motivo. Eu só lembro que eu não era um pastor que arrebentava financeiramente. Então eu cresci a igreja, mas financeiramente eu não tinha essa visão de crescer, eu colocava e ganhava almas. E outro que eu estava com meus problemas solteiro, eu não conseguia mais esperar, né? Na época eu falei pro regional que eu estava me masturbando, né? Eu tinha alguns problemas e ele simplesmente virou para mim: ó, você vai lá para a catedral. E como ele já via que eu não cresci, ele simplesmente falou que eu iria ser tirado da obra. Bom, aí você saiu da obra. Fui tirado. Muito bem, então vamos fazer uma pausa e vamos voltar aqui conversando com o Rafael. Inclusive ele trouxe documentos, né, até o protocolo aqui do Ministério Público Federal. Daqui a pouco nós vamos mostrar, mas vamos fazer uma pausa e já retornamos. Vamos em frente. Que o pastor tem direito a férias, que o pastor pode ter a opção de trabalhar em outro lugar. Isso não existe. Você, como pastor, você podia estudar? Não, de forma alguma. Você podia ter, por exemplo, um outro trabalho? Nossa. Não tem isso, não existe isso na instituição. E o Bispo Macedo sabe disso. Ele sabe disso. Como é que foi assim a sua primeira igreja que você tomou conta? A primeira igreja que eu tomei conta, foi lá em Uberaba, né?
Na época eu tinha uma expectativa, né, de tomar conta de igreja. Esse é o sonho de todo pastor auxiliar. E quando eu assumi a primeira igreja, eu, graças a Deus por o trabalho que eu fazia, né, que era evangelizar, a minha igreja até que enchia, né? Mas infelizmente eu ouvia muito regional falar comigo: olha, rapaz, você não está crescendo lá, sua igreja não está arrebentando. Pastor Oliveira, na época, ele falava que a minha igreja não crescia, que a minha igreja não arrebentava, e eu não entendia aquilo. Tanto é que mesmo a igreja cheia, eu perdi a igreja. Quer dizer, você não entendia esse linguajar, tem que arrebentar. Exato, eu não entendi. A primeira igreja, eu era auxiliar, ainda não entendi o que ele queria dizer. Aí você perdeu a igreja porque a igreja é cheia. Hoje você entende que ela estava cheia, mas ela não estava dando o resultado financeiro que se exigia. Exato, inclusive eu conversando com alguns pastores, né, quando eu perdi a igreja, eu fui entender isso. Falei: mas vem cá, eu não estou entendendo por que eu perdi a igreja. Ele me falou: rapaz, sua igreja, ela não está dando oferta, ela não está se sustentando, ela não tem como pagar aluguel, não tem como pagar sua ajuda de custo, sua igreja não está dando dinheiro. Então, é assim que eles fazem. Quando o pastor não cresce, eles tiram o pastor e colocam outro no lugar. Então, arrebentar, você que gosta de usar esse linguajar, arrebentar a instituição, né? O Bispo Macedo, quando fala: amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais uma série de vídeos. Hoje nós estamos aqui com Rafael Venâncio, que veio lá de Uberlândia. Obrigado, Rafael, pela sua disponibilidade, pela sua coragem de vir aqui gravar esse vídeo, dar a cara, porque estamos precisando de mais pessoas que façam isso. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. O Rafael vai falar da experiência dele na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, como obreiro, como pastor, e também no PRB, como ele apresentou uma denúncia ao Ministério Público Federal de Uberlândia em relação a um vereador pastor lá em Uberlândia, tá? Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo. Nós vamos conversar aqui então com o Rafael. Rafael, você chegou na igreja muito novo, né? Cheguei, Bispo. Eu cheguei na igreja, era bastante novo. Na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, com quantos anos? Eu fui a primeira vez com 11 anos de idade. 11 anos. E aos 13 anos fui morar na igreja. Com 13 anos você foi morar na igreja? 13 anos fui morar na igreja. Como assim você foi morar na igreja? É porque quando eu cheguei na igreja, né, eu fui, né, convidado por uma moça que eu conheci. Comecei a participar do grupo de jovens, os pastores começaram a conversar comigo, disseram que eu tinha condições de ser pastor, mas que para isso eu tinha que morar na igreja para participar do IBURG. Eu teria que entrar aí num curso de preparação para ser pastor. Eu gostei muito da ideia, né? Achei bastante interessante pelo que eles me falaram. Aí eu saí de casa e fui morar na igreja. Bom, para quem não sabe, IBURD quer dizer Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus. IBURD é Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus, era só no nome, porque chegando lá não tinha nada de ensino da Bíblia, de preparação, nada disso. Não, isso na verdade não. Pelo menos na minha época, a gente tinha passar por situações bem desagradáveis. Inclusive naquela época, né, você deve lembrar, isso já era pastor auxiliar, que teve aquela questão de mandar alimentos lá para o Nordeste. Eles nos mandaram para um depósito lá na Caetés. Nós ficamos 15 dias dentro daquele depósito, a gente não tomava banho, a gente não comia nada, só comia nesse miojo.
E a gente passou por situação bastante desagradável. Eu lembro muito bem que a gente ficou ali dias após dias, inclusive teve alguns que até passaram mal. A gente passava era por isso, nosso negócio era trabalhar e fazer as coisas para a igreja, mas nós não éramos, não tinha aquela preocupação de ensinar a Bíblia, de orientar como ajudar as pessoas, como salvar as pessoas, na verdade não era isso. Bom, muitas pessoas pensam isso, que o jovem, né, vai aprender a Bíblia, que vai ter ali um almoço, um jantar, lanche, que vai realmente estar num instituto bíblico. Mas, na verdade, eles são usados, os jovens, para, pelo menos, colar envelope, tirar espinho de rosa, encher vidrinho de óleo, por exemplo, varrer a igreja, tomar conta da igreja, limpar a igreja, por exemplo, no sentido assim de fazer reformas às vezes, pintar a igreja, trabalhar na política. Eles são usados para isso. E eu tenho chamado a atenção do Ministério Público do Trabalho, não sei, o Ministério Público da Infância e Juventude, para a situação desse jovem. Então, o IBURD, as pessoas pensam que o jovem vai chegar lá e vai estar no alojamento, recebendo ensino, estudando a Bíblia, sendo preparado para ser pastor. Mas o que foi ser IBURD para você? Bispo, para mim não foi uma experiência muito boa, né? Logo nos primeiros dias que eu estava morando na igreja, eu passei por algumas coisas que hoje eu vejo que realmente foram bastante traumáticas. Uma dessas situações é que o pastor, um dia, ficou pelado, era o pastor Charles, né? Ele era bastante gordo, né? Ele tirou a cueca, ficou sem roupa nenhuma e pegou a cueca e falou para mim, vai lavar minha cueca. Mandou eu lavar, tive que ir lá lavar. E isso era todos os dias. Todos os dias ele tirava a roupa íntima e mandava eu lavar. Isso era uma das situações. Minha mãe, inclusive, minha família nunca soube disso. Outra coisa que acontecia era que o pastor tinha mania, por exemplo, de ir para o banheiro, né, fazer suas necessidades fisiológicas. E eu tinha que ser obrigado a ficar lá com ele dentro do banheiro e ele dizendo que estava me provando, né? Isso para mim foi terrível. Além de ter apanhado, viu, bispo? O pastor auxiliar tinha mania de ficar brincando de lutinha, várias vezes eu fui agredido. Uma vez, inclusive, ele até me jogou uma faca porque eu cochilei durante o dia no salão. Ele mandava eu olhar o salão para ele dormir. Então, para ele dormir, eu tinha que ficar olhando o salão. Aí, como eu não dormia de noite, a gente tinha mania de ir por monte, né? A gente tinha mania de ficar quebrando aí imagem. Então, era uma coisa que nós, destruindo aí os trabalhos de feitiçaria, jogando sal no centro espírita. Tudo isso a gente fazia porque era amante da igreja. Aí a gente chegava muito tarde na igreja e no outro dia ele mandava eu ficar no salão para ele dormir. Aí às vezes eu não conseguia, né? Quando eu ficava lá acordado, dormindo, ele vinha me agredir. Uma vez jogou até uma faca no meio, quase que me machucou aquele dia. Então, na instituição. E isso, o senhor Edir Macedo, bispo Edir Macedo, tem conhecimento disso. E sabe disso. E aprova isso, orienta isso. Então, com 13 anos, você já estava morando na igreja. Exato. E aí, você se torna pastor com quantos anos? A minha primeira experiência como pastor auxiliar foi aos 16 anos. O pastor me chamou, o pastor Reinaldo, falou: você vai lá para a catedral, você vai ser para uma entrevista, e eu vou dizer uma coisa para o senhor. Hoje eu consigo ver dessa forma. Para mim também foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Porque eu lembro que eu cheguei no dia da entrevista 10 horas da manhã e a minha entrevista foi acontecer 8 horas da noite.
eu fiquei de 10 horas da manhã às 8 horas da noite em pé numa fila esperando para ser entrevistado. Uhum. Depois que eu passei por essa entrevista, né, o bispo me fez algumas perguntas, perguntou se eu já tinha sido homossexual, perguntou se eu trabalhava, perguntou como era a minha família, né? Ele fez essas perguntas, aprovou, assinei a documentação e me disse que na quarta-feira eu deveria estar na igreja. E foi o que eu fiz. Aí me mandaram para um alojamento, né, lá na Tibiras. Esse alojamento nós éramos de 35 jovens. E lá nesse alojamento nós comíamos só sopa, todo dia era sopa, né? A gente tinha um ferro só de passar roupa e dormíamos às vezes de 2 ou 3 jovens no mesmo colchão. Então essa era a nossa vida. Bom, então isso, você pai, você mãe, você que tem um filho querendo se tornar pastor dessa instituição, o seu filho ele vai abandonar os estudos, porque o pastor, embora os advogados da instituição dizem